Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo do Vem Segue-me deste ano. Este ano aqui estamos entrando nos capítulos de Mateus e Lucas. É um ano que nós vamos estudar o livro do Novo Testamento. Eu convido você a permanecer aqui comigo ao longo deste ano para estudarmos o livro de Novo Testamento juntos. O tema dessa semana é Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Estudaremos os seguintes tópicos. O Pai Celestial trabalha por intermédio de seus filhos fiéis para cumprir seus propósitos. As bênçãos de Deus chegam no tempo dele. Para Deus, nada será impossível. Esperar no Senhor. Então, eu convido você, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações e deixe o seu like. Bom, vamos estudar então o primeiro tópico, mas antes de entrar no primeiro tópico, vamos aprender um pouco mais sobre Mateus, esse primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, ele foi um apóstolo de Jesus Cristo e autor do primeiro livro do Novo Testamento. Mateus era judeu e coletor de impostos para os romanos em Cafarnaum, provavelmente a serviço de Herodes, Antipas. Antes de converter-se, era conhecido como Levi, filho de Alfeu. Logo após ser chamado para tornar-se discípulo de Jesus, deu uma festa na qual o Senhor estava presente. Mateus certamente conhecia muito bem as escrituras do Velho Testamento, podendo ver o cumprimento detalhado das profecias na vida do Senhor. Pouco se sabe a respeito dos últimos anos da vida do apóstolo. A tradição afirma que ele morreu como mártir. Então, aprendemos um pouco mais sobre quem foi Mateus. Vamos aprender agora sobre o Evangelho segundo Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento escrito inicialmente para ser usado pelos judeus da Palestina. Nele encontram-se muitas citações do Velho Testamento. O objetivo principal de Mateus era mostrar que Jesus era o Messias de quem falaram os profetas antigos. Ele também enfatizou ser Jesus o rei e juiz dos homens. Então, esse é o livro de Mateus que nós vamos estudar nesse primeiro capítulo, Mateus 1, e vamos aprender também, estudar aqui Lucas 1. Quem foi Lucas? Lucas foi o autor do terceiro evangelho, do livro de Atos no Novo Testamento e companheiro missionário de Paulo. Lucas era filho de pais gregos, era médico e uma pessoa muito culta. Ao juntar-se a Paulo em Troade, identificou-se como companheiro dele. Lucas também estava com Paulo em Filipos, na última viagem daquele apóstolo a Jerusalém, permanecendo com ele até chegarem a Roma. Na segunda vez em que Paulo foi preso em Roma, Lucas estava ao seu lado. A tradição afirma que Lucas morreu como mártir, assim como Mateus. O Evangelho de Lucas, relato escrito por Lucas sobre Jesus Cristo e o seu ministério terreno. O livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Ele deixou um relato detalhado do ministério de Jesus, apresentando-o como Salvador tanto dos judeus como dos gentios. Ele escreveu muito sobre os ensinamentos de Jesus e as suas obras. Em Lucas, encontramos os únicos relatos da visita de Gabriel a Zacarias e a Maria, da visita dos pastores ao infante Jesus, de Jesus no templo aos 12 anos de idade, da designação e envio dos 70, de que Jesus suou sangue, da conversa de Jesus com o ladrão na cruz e de que Jesus comeu peixe e mel após a sua ressurreição. Então, essas histórias que nós conhecemos, todos esses ensinamentos, nós encontramos no Evangelho de Lucas, são histórias bem conhecidas. Bom, vamos estudar então e aprender quais são os princípios e os principais ensinamentos desses dois evangelhos. Primeiro tópico, o Pai Celestial trabalha por intermédio de seus filhos fiéis para cumprir seus propósitos. Aqui do lado à direita nós vemos a imagem de Maria
e Isabel, que eram primas. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses personagens importantes do livro de Mateus. Bom, eu separei algumas escrituras aqui. Primeiro capítulo, versículo 18 a 20 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se unirem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha só, José estava pensando em deixar Maria secretamente, estava pensando nisso. E olha o que aconteceu. E projetando ele isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, aqui José pensando nessa possibilidade de separar de Maria, e o anjo Gabriel, tentando ali o seu pensamento, apareceu para ele e falou para ele que o que estava ali dentro de Maria vinha do Espírito Santo, que ele deveria permanecer como esposo de Maria. E ele continua: e dará à sua luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No 24 a 25. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho, o primogênito, e chamou-o pelo nome de Jesus. Então, aqui a imagem do lado direito, nós vemos aí representado José dormindo e tendo esse sonho, quando o anjo Gabriel aparece para ele. No capítulo 1 do livro de Lucas, nós temos aqui outros dois personagens importantes, onde nós vamos aprender várias lições com eles. No versículo 5 a 7 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Ábias, e cuja mulher era das filhas de Araão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então, nós temos aqui representado, ao lado direito, essa escritura, né, de Zacarias e Isabel, avançados já na idade, ela era estéril, eles não tinham filhos. No versículo 40, 41 e 42 diz: E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então, olha só, essa frase que é tão conhecida, ela foi dita durante esse encontro de Maria com Isabel. E de onde me provém isto a mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. E bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, olha só como foi emocionante esse momento do encontro aqui de Maria com Isabel, que a criancinha saltou de alegria no ventre ao ouvir as palavras. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Então, Isabel, já mesmo sendo estéril, com idade avançada, olha só, ela engravidou de Zacarias e chegou o tempo e ela deu à luz a um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Então, os vizinhos ficaram ali felizes por verem que Isabel tinha realizado esse sonho de ter um filho, né? Apesar da idade avançada, apesar de ela ser estéril, todos ficaram felizes
com essa grande misericórdia que o Senhor tinha concedido para que ela pudesse ter um filho, e todos se alegraram com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, foram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Então, o pai chamava Zacarias, e eles foram lá, quando foram circuncidar o menino, estavam chamando o nome dele de Zacarias, que era o mesmo nome do pai. E respondendo, sua mãe disse, né, Isabel disse, não, porém será chamado João. Então, o filho de Isabel, filho de Zacarias, foi chamado João. Aqui nós vemos a personagem Maria, e o que nós aprendemos sobre Maria nesse início do livro do Novo Testamento. Aprendemos aqui em Mateus, né, os personagens Zacarias e Isabel, assim como José, que o anjo apareceu para ele. Agora a gente vai aprender mais um personagem importante e nós vamos tirar muitas lições com esses personagens. Diz assim no versículo 26 a 29, no capítulo 1 de Lucas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, olha só, um anjo apareceu para ela e começou a conversar com ela, dizendo que ela era bendita entre as mulheres. E vendo-a, ela perturbou-se muito com suas palavras e considerava que saudação seria aquela. Então, ele ficou ali conversando e, a princípio, ela se perturbou, falou, nossa, o que está acontecendo, né? O que será isso? Então, disse-lhe, o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Então, aqui o anjo anuncia para Maria que Deus conceberá e ela dará à luz a um filho e será o nome dele de Jesus. Olha que momento especial da história. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha só quantas coisas o anjo disse para Maria, e a responsabilidade que ela tinha. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, pois não conheço homem algum? Então, como ela teria esse filho? Ela estava perguntando, como eu vou engravidar? E aí, respondendo o anjo, disse, no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, de que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, ela foi ali engravidada através do poder do Altíssimo, através do Espírito Santo. Foi dessa maneira que aconteceu a gravidez de Maria. Então, Jesus Cristo, ele era filho de Maria e filho de Deus, através desse momento aqui, onde ele foi concebido, onde Maria foi engravidada, né, e foi concebida através do Espírito Santo. E no 36 diz assim, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, ela já até anuncia que, além dela ser grávida e o seu filho será chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele anuncia também que a prima de Maria Isabel teria um filho e seria o seu nome João. Porque para Deus nada será impossível. Então aqui, olha, essa é a grande lição que a gente tira desses ensinamentos, desses exemplos que nós tivemos aqui de José, Zacarias, Isabel e Maria. Esses personagens iniciais aqui do livro do Novo Testamento, a gente aprende que para Deus nada será impossível. Aquilo que parecia impossível, Isabel, por exemplo, se tornar mãe, mesmo na sua velhice e ela sendo estéril, foi lá o Senhor e fez com que ela
tivesse um filho juntamente com Zacarias. Deus concedeu essa bênção. Assim como Maria, que perguntou, mas como eu vou ser mãe de Jesus? Eu não conheço nenhum homem, né? Para que eu possa engravidar. E o Senhor disse, né? O anjo disse para que ela ficasse tranquila que nada para Deus seria impossível, que ela seria a mãe e seria concebido esse filho através do Espírito Santo nela. E o seu nome seria Jesus Cristo. Então, essa é uma das lições que a gente tira, que para Deus nada é impossível. Se você tiver alguma dificuldade na sua vida, achando que é impossível que aconteça uma bênção na sua vida, você pode ter certeza que uma hora essa bênção vai acontecer. E continuando, no 38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, ela se colocou ali como uma filha obediente, falando, estou aqui à disposição, farei aquilo que for necessário. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, foi aquele encontro que nós já relatamos aqui, que aconteceu entre Maria e Isabel. No versículo 46 a 48 diz, disse então Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então ela estava muito feliz compartilhando esse momento especial com a sua prima Isabel. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Aqui nós vamos falar sobre Zacarias, a experiência que Zacarias teve. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, perturbou-se e caiu temor sobre ele. Então, Zacarias, ele teve uma experiência aqui espiritual com esse anjo que apareceu para ele e fez algumas revelações. Então, vamos ver o que aconteceu com Zacarias. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Então, o anjo revelou, olha só a revelação que Zacarias recebeu. O anjo apareceu para ele falando que a mulher dele, que já era avançada em idade, que era estéril, seria mãe de um filho, seu nome seria João, filho. Ele continua o anjo dizendo, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, aqui são os conselhos que o anjo deu para Zacarias. Eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. Então, assim que o anjo anunciou para Zacarias que Isabel seria mãe de João, o anjo falou assim, olha, não fala nada, você vai ficar mudo, você não vai poder falar nada até o dia que o seu filho nascer, você vai ficar mudo. E o povo estava esperando Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. Então, estava todo mundo aguardando ali fora do templo as revelações que Zacarias iria receber, e ele estava demorando tanto que o pessoal estava até animado, né? Estava se maravilhando saber que Zacarias estava recebendo revelações. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Então, olha só, o povo esperando, né? As pessoas esperando, maravilhados ali com o que Zacarias falaria, né? Sobre as revelações que ele recebeu dentro do templo, só que o anjo falou que ele não deveria falar nada, e ele saiu, ficou mudo, e as pessoas entenderam de que algo muito especial havia acontecido. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. Fico imaginando, né, essa cena, como é interessante. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Então, passado o nascimento, e todos souberam que seu nome, né, o filho de Zacarias seria João, a boca dele se abriu e Deus permitiu com que ele pudesse falar
e sempre louvando a Deus aqui, como diz a Escritura. Bom, as bênçãos de Deus chegam no tempo dele. Então, o resumo, que seria o tópico aí, o próximo tópico, de todos esses ensinamentos que nós aprendemos sobre Zacarias, Isabel, o seu filho João, Maria, né, José, todas essas coisas acontecem, né, todas essas bênçãos, né, não coisas, todas essas bênçãos de Deus, elas acontecem, mas elas acontecem no tempo de Deus, o tempo que Deus quer que elas aconteçam na nossa vida. Às vezes nós estamos em busca de uma bênção imediata, perguntando, questionando para Deus por que as coisas não acontecem na nossa vida, mas Deus sabe o momento exato de quando essas bênçãos devem ser derramadas na nossa vida. E foi os grandes ensinamentos que nós aprendemos logo no início do livro do Novo Testamento, aqui com o Evangelho de Mateus e Lucas, que nós devemos ter fé e paciência de que as bênçãos de Deus chegará no tempo dele e que, principalmente, para Deus, nada é impossível, nada é impossível. Esses são os exemplos que a gente aprendeu com essas histórias, de que nada é impossível. Que você vê, é o tema do próximo tópico. Para Deus, nada será impossível. Então, esses dois tópicos aqui, eles se resumem no primeiro tópico dessas lições que nós aprendemos com todos esses personagens. As bênçãos de Deus chegam no tempo dele e para Deus nada será impossível. É nisso que vocês precisam acreditar e saber. Esperar no Senhor. Eu espero em ti, Senhor, porque eu sei que tu tens o melhor para mim. Então, nós devemos ter perseverança, devemos ter paciência, esperar no Senhor de que uma hora a bênção virá. Eu tenho certeza, eu tenho testemunho disso, que muitas vezes nós precisamos ter essa paciência, essa perseverança e principalmente a constância em esperar no Senhor, a constância de que a bênção ela vai ser derramada, assim como já foi derramada na minha vida, e eu sei que muitas bênçãos ainda estão por vir, mas nós devemos permanecer esperando no Senhor. Para encerrar, eu quero ler aqui uma citação do Elder Jeffrey R. Holland, que ele afirmou, reconhecendo que muitos de nós questionamos por que temos que esperar pelas bênçãos de Deus, o Elder Holland ele afirmou, a resposta para essas perguntas é sim, Deus pode conceder milagres instantaneamente, mas cedo ou tarde aprendemos que os tempos e as estações de nossa jornada mortal são conduzidos única e exclusivamente por Ele. Fé significa confiar em Deus nos bons e maus momentos, mesmo que isso inclua algum sofrimento até vermos seu braço revelado em nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Oro para que, pouco a pouco, cedo ou tarde, essas bênçãos sejam concedidas a cada um de vocês que busca consolo para a tristeza e libertação do sofrimento. Presto o testemunho do amor de Deus e da restauração do seu glorioso evangelho que, de uma forma ou de outra, é a resposta a todos os desafios que enfrentamos na vida. Então, quando nós queremos falar com Deus, nós fazemos orações. E quando nós queremos ouvir as suas respostas, nós lemos as Escrituras, lemos o Evangelho de Deus. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. A próxima aula do Novo Testamento será Mateus 2, Lucas 2. O tema é Viemos adorá-lo. E os tópicos serão: há muitas testemunhas do nascimento de Cristo, os pais podem receber revelação para proteger sua família. Mesmo quando era jovem, Jesus se encontrava em cumprir a vontade do Pai. Como ajudar crianças e jovens a crescer em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, clique aqui na foto abaixo, se inscreva no canal, clique no link abaixo
para que você possa saber mais a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.